Bom, boa noite a todos. Agradecer a todos que estão presentes para essa reunião, que tenho certeza vai ser muito interessante. Agradecer o, o convite aceito pelo Dr. Ronaldo Maciel, ele é neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, coordenador do ambulatório de neuroimunologia do Hospital de Base, preceptor do programa de residência do Neurologia do Hospital de Base também, membro do Centro de Referência de Tratamento de Esclerose Múltipla e neurologista do Hospital Santa Luzia, Santa Helena e do Coração do Brasil. Obrigado pelo convite, Ronaldo, para a gente abordar esse tema que tem sido muito frequente, né, nas nossas UTIs, né? Estamos no meio dessa pandemia e cada vez a gente vai aprendendo um pouquinho mais e muito frequente essas manifestações nesses pacientes, das mais diversas, e o que principalmente preocupa muita gente, às vezes um despertar tardio, e que gera todo ali uma preocupação diagnóstica do que fazer e como conduzir esses pacientes. Obrigado novamente. Bom, eu que agradeço novamente o convite, a oportunidade de poder estar participando com vocês aqui nessa reunião e, de fato, discutirmos, né? Eu acho que assim, eu deixo todos à vontade de, assim que necessário, quiserem interromper ou tirar alguma dúvida, eu acho que é um ambiente bom para nós discutirmos. Mas, de fato, é um assunto extremamente importante e, logo no início da pandemia, eu já tinha a impressão que isso seria uma constante e, até pela minha área de atuação, na qual eu sempre estou lidando com a interface muito grande entre as manifestações neurológicas autoimunes e os quadros infecciosos, tanto como gatilho ou como o provocador de determinados sintomas. Então, assim, é um assunto que sempre me interessou bastante. Tanto que no ano passado, mais ou menos em abril, eu resolvi fazer uma apresentação sobre manifestações neurológicas da COVID para os médicos residentes em neurologia no Hospital de Base. E é até curioso que quase um ano depois eu estou fazendo essa aula de novo, fiz algumas atualizações, evidentemente muitas coisas se modificaram desde então, não esperava estar tendo que falar ainda sobre isso aqui, realmente não imaginava, e de fato a gente nas avaliações dentro da UTI, no Hospital de Base, no Santa Helena, no Santa Luzia, no Hospital do Coração, nós temos nos deparado com algumas situações nesse sentido. Então, nesses poucos minutos aí, nos próximos minutos em que nós vamos conversar sobre isso, eu vou colocar um pouco sobre essa minha experiência nesses casos, o que a gente já tem dentro da literatura e, obviamente, nós não temos nenhum especialista, ninguém tem conhecimento aprofundado nesse assunto. Então, gostaria que, sempre que alguém quiser colaborar com alguma observação, também eu deixo aberto o espaço. Acho que é interessante que seja um espaço de debate também. Acho que acrescenta bastante. Bom, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Todos conseguem ver bem? Está ótimo. Muito bem. Então, só um instante. Inicialmente, vamos fazer uma revisão breve. É claro que vocês estão muito habituados com alguns conceitos aí, mas para a gente fazer um background do que nós estamos vivendo aí. Bom, a estrela do momento é o SARS-CoV-2, né, o vírus que é o provocador dessa pandemia, que se iniciou em dezembro de 2019. É um dos maiores vírus que se conhece em termos de tamanho. É um RNA vírus grande, envelopado de fibra única. Ele apresenta uma forma arredondada e elíptica, e nessa forma arredondada, como vocês sabem, tem algumas espículas que se assemelham a uma coroa, o que dá o nome
desses vírus que fazem parte da família chamada coronaviridae. Ela se divide em alfa-coronaviridae, beta-coronaviridae, e dentro da família coronaviridae, temos alguns vírus que provocam doenças em humanos, porque também temos descrições de infecções provocadas pelo coronavírus em animais. A transmissão, como vocês sabem, do SARS-CoV-2, ela ocorre por via respiratória, contudo, é capaz de permanecer em superfície por período indeterminado. Isso é um assunto ainda controverso, mas ele parece ter alguma viabilidade dentro de alguma superfície, talvez não tanto tempo como imaginávamos no início da pandemia, mas ele parece ter uma viabilidade. Contudo, a principal via de transmissão é a via respiratória. O SARS-CoV-2, ele adentra o nosso organismo, fixando-se aos receptores da enzima de conversão da angiotensina 2, invadindo as células dessa forma, principalmente as células que expressam estes receptores, que se localizam na maior parte no pulmão, rim, musculatura lisa, endotélio vascular. Porém, e aqui é o motivo de nossa conversa, também há uma grande expressão das enzimas a enzima conversora da angiotensina 2 nos neurônios, nas células gliais, no endotélio vascular cerebral. É o causador da doença, denominada desde então Covid-19, responsável por sintomas respiratórios, dentre os quais os mais frequentes são febre, tosse seca, dispneia e síndrome de angústia respiratória aguda. Dito isto, o motivo de nossa apresentação é este daqui. Por que nós esperamos e sempre tivemos essa expectativa de que haveria e poderiam existir diversas manifestações neurológicas e sintomas neurológicos com a infecção pelo SARS-CoV-2. Isso decorria de conhecimentos já do comportamento neurotrópico de outros vírus da família coronaviridae, do conhecimento de manifestações neurológicas que já haviam ocorrido em outras epidemias provocadas por vírus com grande similaridade, por exemplo, o SARS-CoV-1. Então, diante desse conhecimento de modelos animais, onde se identificou encefalites em porcos, principalmente em suínos, modelos experimentais, modelos de plausibilidade biológica. Analisando tudo isso, nós entendíamos que o SARS-CoV-2 também teria um comportamento de invasão ao sistema nervoso central. E com esse comportamento neurotrópico, daí a ocorrência de sinais e sintomas neurológicos. Como se dá essa invasão do SARS-CoV-2 no sistema nervoso central? Existem 3 hipóteses de invasão, 3 rotas, digamos assim, vias de invasão do sistema nervoso central. Uma delas seria a invasão direta do vírus. O vírus adentraria a mucosa nasal e, desta forma, de forma direta, ele progrediria para o bulbo olfatório, e o bulbo olfatório, como é um prolongamento do encéfalo, ele adentraria até regiões profundas do cérebro e regiões periventriculares. A outra rota seria a via transsináptica, onde a invasão do vírus se daria de forma centrípeta, de regiões periféricas, através de sinalizações neuronais, ele atingiria a região do encéfalo. Muito provavelmente, através da região, numa invasão ascendente, muito provavelmente pelo tronco encefálico. Logo mais à frente vocês vão entender por quê. A outra forma seria a via hematogênica, através de uma disruptura, através do endotélio vascular, através de uma disruptura da barreira hematocefálica, ele adentraria ao sistema nervoso central. Nesse modelo aqui eu vou mostrar de uma forma, nessa representação esquemática, de uma forma mais clara. A primeira rota, a via direta, vocês percebam aqui, nós sabemos que o vírus
ele permanece na mucosa nasal, não por acaso tem a forma de nós identificarmos eles, né, através de testes genéticos, buscando o material genético do vírus na mucosa nasal, ao prolongamento das vias olfatórias, elas vão adentrar o bulbo olfatório e, através do bulbo olfatório, pela placa cribiforme aqui no osso etimoide, ele vai atingir regiões basais do encéfalo e, a partir dessas regiões mais profundas do encéfalo, para o tronco encefálico e para outras regiões. Depois eu vou mostrar para vocês quais seriam os locais mais comuns de localização do SARS-CoV-2. Aqui a via transsináptica, você tem uma transmissão retrógrada da parte periférica para a parte central e, através de neurotransmissores, o SARS-CoV-2 ele penetraria o sistema nervoso central. A outra rota aqui é o mecanismo através da invasão pela via hematogênica, através do endotélio. Ele provocaria, por alguns processos do próprio vírus, processo infeccioso, ele traria uma infiltração leucocitária e, através dessa ruptura, aqui numa falha na barreira hematocefálica, adentraria o sistema nervoso central. Então, esse é o entendimento de como o SARS-CoV-2 ele atingiria, cometeria o sistema nervoso central. Após adentrar o sistema nervoso central, como nós já falamos anteriormente, as células, tanto as células gliais quanto as células neuronais, elas expressam numa quantidade razoável a enzima conversora de angiotensina 2, que é muito importante para a ação patogênica do SARS-CoV-2. E ao adentrar o sistema nervoso central, o vírus ele permanecerá especificamente em algumas regiões, mais frequentemente. Região do lobo frontal, o córtex do lobo frontal, regiões profundas do cérebro, próximas ao ventrículo, regiões do face medial do lobo temporal e, principalmente, fundamentalmente, na região do bulbo, na transição parte dorsal do bulbo. Logo mais à frente, durante a nossa conversa, vocês perceberão por que é importante essa localização fundamental aqui no tronco encefálico. Em algum momento, vocês talvez já tenham ouvido essa discussão, acreditava-se, e ainda acredita-se, que eventualmente alguns pacientes que apresentavam um prejuízo muito severo no drive respiratório, uma dificuldade muito grande de acoplar ao ventilador e uma dificuldade de expandir, de ventilar esse paciente, muitos acreditavam que isso devia-se ao comprometimento severo, a uma invasão de grande quantidade do SARS-CoV-2 na região do bulbo, na região do núcleo dorsal, do núcleo do trato solitário, onde existe o nervo vago, e ali está o centro respiratório e um centro importantíssimo para a manutenção do ritmo cardiovascular. Então, acredita-se ainda que, eventualmente, alguns casos de pacientes que apresentam parada cardiorrespiratória, talvez deva-se a essa ação tão predominante no bulbo. Então, diante desse entendimento, logo no início da pandemia, principalmente, claro, dados vindos da China, já procuravam avaliar e analisar em série de pacientes quais seriam essas manifestações neurológicas, quais seriam os sintomas neurológicos mais proeminentes nos pacientes com Covid. Aqui eu coloco para vocês alguns relatos, alguns estudos de casos, tanto retrospectivos quanto prospectivos, série de relatos de casos, naquele momento aí, em meados de março, fevereiro, abril de 2020. Vocês percebam que todas essas séries de casos são chinesas, onde eclodiu a pandemia, e já nesse momento a gente observava alguns achados iniciais. O Lia pega uma série de casos em que ele avalia 214 pacientes admitidos no hospital e, de forma retrospectiva, ele faz uma análise de manifestações neurológicas identificadas nesses pacientes. Naquele momento, ele percebe uma prevalência aumentada dentre esses pacientes de sintomas cerebrovasculares. Alguns pacientes apresentavam ataxia e alguns poucos pacientes
com quadros de crise convulsiva. Já em outras séries, observou-se bastante cefaleia, tontura, algo que nós vamos detalhar mais para frente. Então, aqui nós vemos essa série do LEAD, 214 pacientes, em que ele encontrou alguns achados, ele divide, ele faz uma comparação entre pacientes com formas mais graves e formas menos graves, detalha alguns sintomas que são oriundos do sistema nervoso central, outros sintomas de sistema nervoso periférico, e ele encontra uma prevalência de manifestações neurológicas dentre esses pacientes internados em torno de 30%, um terço dos pacientes. Essa proporção, essa porcentagem, ela se repete em outra série de casos, parece ser uma constante. Desses pacientes, um quarto dos pacientes demonstravam sinais de comprometimento do sistema nervoso central, sendo que desses pacientes que demonstravam comprometimento do sistema nervoso central, 15% deles apresentavam importante rebaixamento do nível de consciência. Aqui preciso ressaltar que esses que apresentavam rebaixamento do nível de consciência eram os pacientes com casos mais severos. E 5% dos pacientes com casos mais severos, pacientes com síndrome de angústia respiratória grave necessitando de intubação, 5% deles apresentaram acidente vascular cerebral. Essa outra coorte, esse outro estudo retrospectivo aqui foi publicado no New England, também no início do ano passado, e é um estudo de 58 pacientes a princípio, alguns foram excluídos depois, analisou 49 pacientes, e todos esses pacientes, todos eles eram pacientes graves, todos os pacientes com síndrome de angústia respiratória severa, intubados, e todos estes internados em unidade de terapia intensiva. O estudo anterior, aquele da China, não eram todos pacientes graves. Nesse caso aqui, todos estavam internados em unidade de terapia intensiva, e desses pacientes, aqui, claro, há um viés de seleção pela característica dos pacientes, percebam que todos eles estavam sob sedação, a maior parte dos pacientes estavam sedados com 50 pacientes com midazolam, 27 pacientes estavam em uso do propofol e a totalidade dos pacientes estavam com fentanil. Então, ele faz essa análise também. Nesse momento, ele coloca o número de dias do paciente sob uso dos sedativos. E ele encontra aqui nesse paciente alguns sintomas neurológicos, quase 70% deles, 60% a 70% dos pacientes apresentaram sintomas de confusão e agitação, sintomas que podemos atribuir a um quadro de encefalopatia. 67% dos pacientes apresentavam sinais de dano ao trato piramidal. Um terço desses pacientes apresentavam prejuízo da função executiva, o que pode ser incluído nos sintomas de encefalopatia. Desses pacientes aqui, apresentava naquele momento alguns achados interessantes, uma vez que pela pandemia, muitos pacientes não foram estudados adequadamente, não se fazia naquela fase inicial da pandemia, por questões de preocupação da transmissão, preocupações de isolamento, performavam muito pouco estudos de imagem, realizavam-se muito pouco estudo do líquor. Então, essa coorte ela já mostrava algumas coisas interessantes. Então, desses pacientes, apenas 11 pacientes realizaram a ressonância. E aqui vocês precisam entender que dificilmente se realizava ressonância nesses pacientes. Mas, dos 11 pacientes que realizaram a ressonância, apenas 3 demonstraram sinais de acidente vascular cerebral. E desse grupo de 58 pacientes, apenas 7 foram submetidos à punção lombar para estudo do líquido cefalorraquidiano, e em todos esses 7, 100% deles não foi detectado a presença do SARS-CoV-2 no líquor. Esse outro paper aqui, essa revisão interessante, já é uma revisão mais recente, de janeiro de 2021, publicado no Journal of Neurology, onde ele faz uma revisão de boa parte desses estudos, tanto prospectivos como retrospectivos, aí já quase um ano aproximadamente após a pandemia, em que ele faz um compilado, uma revisão sistemática de todas essas publicações sobre manifestações neurológicas.
e ele chega a algumas análises que já tinham sido evidenciadas em outros estudos. No que diz respeito a sintomas neurológicos, o sintoma mais prevalente foram os sintomas gustativos e olfativos. Então, isso se repete também, de certa forma. Um terço a 30%, 40% dos pacientes apresentam anosmia, hiposmia, ageusia, hipogeusia. Uma parcela de 20% apresentava mialgia. Aqui ele coloca a mialgia como sintoma neurológico. Isso pode até não ser exatamente o sintoma neurológico, mas aqui ele inclui como sintoma neurológico. Cefaleia, em torno de 15%, esse é um número também que se repete de certa forma. Alteração do estado mental, vertigem, são os principais sintomas que ele identifica. Uma série de outros sintomas foram descritos, mas o que é relevante são esses sintomas. No que diz respeito a manifestações neurológicas ou complicações neurológicas do paciente com a COVID, e aqui é preciso relembrar, todos esses dados são de pacientes na COVID aguda, na fase aguda da COVID. Então, mostra que, nesse momento, já em janeiro de 2021, uma prevalência de AVC em torno de 2,3%. Logo no início da epidemia, da pandemia, dava-se a impressão que haveria uma prevalência, uma incidência maior de doença cerebrovascular. Hoje, fazendo uma análise retrospectiva, a gente pode considerar dois aspectos. Ou a prevalência de AVC, de fato, foi um pouco mais alta naquele primeiro momento, pelo fato de nós não conhecermos tão bem alguns aspectos da fisiopatologia da COVID, pelo fato de nós, naquele primeiro momento, não instituirmos uma anticoagulação plena, a princípio, talvez, ou até abordagens com uso de corticosteroides para reduzir toda aquela cascata de citocina que nós já conhecemos muito bem, para lidar com aquela alteração da cascata de coagulação, como aquela primeira etapa da pandemia. Talvez nós não tivéssemos abordado isso muito bem, por isso nos deu a impressão, que talvez não seja falsa, de que houve um aumento de incidência do AVC, principalmente em alguns pacientes mais jovens, onde nós não esperaríamos naquele momento. Fato que, depois, com o passar do tempo, a incidência pareceu não se alterar tanto, não ser tão alta, e isso hoje está em torno de 2,3%. Isso também coincide com outros estudos, 3, 2,5%, 3%. De ocorrência de AVC. A epilepsia e as crises convulsivas são vistas, são complicações que nós eventualmente vemos, não tanto epilepsia de difícil controle, dificilmente status epiléptico, isso é mais raro, convulsões isoladas dentro de um contexto de encefalopatia é possível ver com uma certa frequência, mas também isso geralmente não chega a 1%. A trombose venosa cerebral, aqui eu queria fazer um comentário sobre a trombose venosa cerebral, que aqui mostra uma prevalência muito baixa, 0,3%, mas também na fase inicial da pandemia, nós tivemos a oportunidade de ver alguns casos de trombose venosa cerebral relacionada à COVID, talvez com maior também prevalência do que nós estávamos habituados. Isso foi desaparecendo progressivamente, e hoje a gente tem diversos outros estudos que colocam a trombose venosa cerebral como uma complicação pouco frequente da infecção por COVID. Eu também, aí, uma opinião pessoal, acho também, reputo isso a nossa abordagem com o uso de anticoagulantes no paciente. Então, após essa análise de alguns dados da literatura, o que a gente pode dizer hoje com bastante segurança é que os sintomas neurológicos mais comuns na COVID, que nós esperamos observar, são ageusia, hipogeusia, a hiposmia e anosmia, cefaleia, alteração no estado mental, e aqui essa alteração no estado mental, ela habitualmente é sintomas psiquiátricos e sintomas de rebaixamento de nível de consciência, pacientes bastante agitados, uma agitação difícil de ser sedada, difícil de ser manejada, e pacientes também que eventualmente o rebaixamento de consciência pode ser tão importante que eles até adentram ao estado de coma. A vertigem também é relativamente comum. Quando a gente fala de complicações, propriamente complicações agudas da COVID, a encefalopatia, de fato, é a mais prevalente. A gente costuma ver em torno de 20% a
nesses pacientes. O AVC, como a gente colocou, é uma complicação possível, é uma complicação que nós devemos estar atento, mas talvez não tão frequente como nós esperaríamos. Há também um outro viés, naquele primeiro momento, muitos pacientes pacientes numa faixa etária maior do que 70 anos, 80 anos, onde também o risco de doença cerebrovascular é muito aumentado. Talvez essa conjunção de fatores, pacientes com mais de 70 anos, pacientes com distúrbios metabólicos, com o estado de hipercoagulabilidade provocado pelo Covid, nós talvez tenhamos visto muito mais casos de AVC naquele momento do que temos visto agora, mas é uma complicação possível dentro da Covid e vista dentro da Covid. Outras complicações, epilepsia, convulsão, aqui a convulsão, sempre lembrando que pode fazer parte do contexto da encefalopatia. Status epiléptico é pouco frequente ser visto. E para a gente entender, já que a encefalopatia é a complicação mais comum e que vocês, trabalhando dentro da unidade de terapia intensiva, talvez já tenham tido a oportunidade de lidar com esse tipo de situação e irão, certamente, lidar com essa manifestação eventualmente. Então, o entendimento é que a encefalopatia, durante algum tempo, que a encefalopatia seria uma manifestação muito mais metabólica, muito mais infecciosa, do que propriamente uma encefalopatia direta pela ação do vírus SARS-CoV-2. Aparentemente, o que a gente vê hoje, com o entendimento melhor da doença, é que é uma conjunção das duas coisas. Você tem a encefalopatia séptica provocada por todas as alterações metabólicas do quadro infeccioso, por isso que nós vemos um quadro de delírio, um quadro que se assemelha ao delírio muitas vezes, aí sim, provocado por toda aquela associação de um quadro de hipóxia relacionado à hipotensão, hipóxia e hipotensão severa, isso levando a um baixo fluxo importante do cérebro, associado a todas as alterações de vasculatura periférica e uma intensa infiltração de células inflamatórias, aí nós teríamos essa encefalopatia mais complexa dentro da COVID. Logo também no início da pandemia, nós tínhamos raríssimos estudos patológicos dos pacientes com a doença. Então, o conhecimento patológico era escasso naquele momento. Então, esse estudo aqui alemão, ele é publicado em julho de 2020, é um estudo com 43 pacientes, e aí ele traz algumas informações para a gente do ponto de vista patológico, para entendermos melhor dentro da peça cerebral, o que acontecia, né? O que estava acontecendo dentro do cérebro daqueles pacientes que apresentavam uma manifestação neurológica. Esse é um estudo pós-mortem, evidentemente, dentro de pacientes, todos eles graves, né? Todos os pacientes que estavam em unidade de terapia intensiva. Aqui à esquerda, na coluna da esquerda, são várias lâminas que demonstram, de um ponto de vista geral, uma reação, uma atividade reacional astrocitária, muito branda, muito leve, que não justificaria alguns sintomas. Aqui à direita, nós percebemos já uma reação inflamatória mais significativa. Aqui, nesses dois quadros aqui em azulado, você vê uma infiltração celular inflamatória com macrófagos, tanto macrófagos como células B, fator de necrose tumoral, uma intensa atividade inflamatória aqui mais localizada na região da meninge e da região do bulbo, mais localizada no bulbo. Aqui demonstrando aquilo que nós já havíamos falado anteriormente, de uma predileção do processo inflamatório ser mais intenso ou talvez mais localizado no tronco encefálico, especialmente no bulbo. Nesse estudo, então, o que a gente procurou também foi tentar isolar o SARS-CoV, detectar a presença do SARS-CoV em loco dentro do sistema nervoso central, uma vez que estudos anteriores falharam nesse tipo de tentativa, principalmente em estudos de líquido cefalorraquidiano, raras vezes foi isolado o PCR do SARS-CoV-2. E nesse estudo alemão, o que a gente viu foi, dos 43 pacientes que tinham
o RT-PCR positivo para SARS-CoV, que tiveram uma síndrome de angústia respiratória pelo SARS-CoV, o que a gente viu foi que menos da metade dele nós conseguimos isolar efetivamente o SARS-CoV. Aqui a seta verde está apontando aqui a partícula spike do vírus, aqui nessas duas lâminas, e aqui a gente vê o material genético do SARS-CoV. Ou seja, pacientes que apresentavam, mais da metade dos pacientes que apresentavam manifestações neurológicas, não foi possível isolar o material genético do SARS-CoV. Levantando novamente a suspeita que talvez os sintomas neurológicos, o dano neurológico, não seja diretamente provocado pela ação do vírus propriamente, mas sim pela resposta inflamatória, pelas modificações que ele gerou dentro do ambiente do sistema nervoso central. Então, talvez a ação direta deles não seja tão importante na sintomatologia. Esse é outro estudo anatomopatológico, de achados histopatológicos de pacientes falecidos pela Covid-19, e nesse aspecto o que a gente vê aqui, quase todos os achados, é a presença, em alguns casos, de um edema leve a moderado, um edema cerebral leve a moderado, e quase a totalidade dos pacientes, aqui também há um viés, mas quase a totalidade dos pacientes apresentava dano hipóxico isquêmico agudo. Aqui há um viés muito grande, porque são pacientes muito graves, pacientes que vieram a óbito em decorrência da Covid-19 e que o mecanismo de morte, certamente, pode ter sido a própria gravidade de uma encefalopatia hipóxico isquêmica. Se não foi a causa mortis, ela foi certamente um dos grandes agressores aí. Então, assim, o achado, na verdade, é um achado histopatológico esperado em pacientes graves com uma síndrome de angústia respiratória severa. Como resumo, fazendo um sumário desses achados histopatológicos até o momento que nós temos são o edema cerebral leve a moderado. Só relembrando, são pacientes graves, né? Há o viés de serem pacientes que tiveram uma doença respiratória muito grave. Então, pacientes que você identificava uma ativação glial reacional leve, na maior parte das vezes, detectou-se infiltrado inflamatório mais localizado no tronco encefálico, especialmente no bulbo, uma presença de reação de células do sistema imune inato e adaptativo. Então, observa-se aquela infiltração de células inflamatórias de resposta imune, todo o parênquima cerebral. E o dano hipóxico isquêmico agudo, que talvez fosse esperado mesmo nesse contexto. E a investigação complementar desses pacientes? Esses pacientes que apresentam manifestação neurológica, em geral, o que a gente vê, e eu posso falar por uma experiência pessoal, e essa experiência pessoal parece ser reproduzida em diversos outros serviços, e vários outros colegas neurologistas também compartilham da mesma impressão, geralmente são muito pobres. Tá? As investigações complementares normalmente não demonstram achados que nos ajudem muito a entender o que está acontecendo. Então, achados de imagem geralmente são muito pobres, a gente vê muito pouca alteração de exame de imagem, eventualmente, em casos raros, relatos anedóticos, nós vemos alguns realces inflamatórios meníngeos, a gente vê alguns processos inflamatórios em região de lobo temporal, região mesial do lobo temporal, o que pode acontecer mais dentro do contexto de casos de encefalite, que nós não vemos com tanta frequência assim. O estudo do líquido cefalorraquidiano, em geral, na maior parte das vezes, sem nenhuma normalidade, muito raro isolar o PCR, o material genético ou o próprio vírus no estudo do líquido cefalorraquidiano. Não sabemos se isso talvez seja pelos métodos diagnósticos, mas o fato é que geralmente o líquido é normal, eventualmente nós vemos alguma celularidade, algum aumento de celularidade, alguns sinais de ruptura da barreira hematocefálica, alguns sinais de imunoreatividade dentro do sistema nervoso central, o que é esperado. Contudo, geralmente é um estudo que não revela grandes informações. Eu posso dizer para vocês que já puncionei alguns pacientes com Covid, puncionava muito mais no início, até reduzia
as indicações de punção, porque invariavelmente não trazia informações muito relevantes, a não ser, evidentemente, em casos que haja alguma peculiaridade, em que haja uma manifestação diferente dessa do que nós conversamos. O estudo neurofisiológico, em casos selecionados, em casos de convulsão, status epiléptico, ele pode trazer algumas informações relevantes em caso que você suspeite de um dano do sistema nervoso periférico. E essa primeira parte eu falei sobre as manifestações neurológicas na fase aguda, porém, é de se esperar também que nós tenhamos manifestações neurológicas tardias. E aqui o tardio, nós estamos nos referindo a manifestações que ocorram pelo menos mais do que 30 dias após a infecção aguda. E essa expectativa de que possa ocorrer manifestações neurológicas tardias, ela se baseia também em alguns conhecimentos da literatura e de outras infecções provocadas, outras epidemias provocadas por vírus da família Coronaviridae. Então, nós temos evidências na literatura de que o SARS-CoV-2, ao adentrar o sistema nervoso central, pode se tornar um vírus residente dentro do sistema nervoso central e provocar uma infecção latente, uma infecção crônica. Então, daí a gente ter alguns relatos de doenças neurodegenerativas onde foram isolados alguns vírus da família coronavírus, esclerose múltipla, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, neurite óptica. Então, há alguns relatos na literatura, talvez o vírus funcionando como um fator epigenético para o desenrolar desta doença, ou é difícil analisar isso, ele foi o trigger para uma doença que talvez já estivesse latente, que foi revelada pela infecção do coronavírus. Alguns casos também de psicose, doença psiquiátrica, relacionada em alguns estudos de grupo controle, onde se estudou o líquido desses pacientes e verificou-se uma maior prevalência de alguns coronavírus em pacientes com doenças tanto psiquiátricas e neurológicas. Então, isso levantou uma questão se nós poderíamos ter mais manifestações neurológicas tardias pela infecção do coronavírus. Para a gente ilustrar a nossa conversa aqui, eu vou apresentar um caso clínico para vocês, coisa rápida, uma paciente que eu atendi em meu consultório e que me chamou bastante atenção e queria passar isso para vocês e para tentar ilustrar o que nós podemos esperar da infecção pelo SARS-CoV-2. Essa paciente é uma paciente de 32 anos, feminina, solteira, professora universitária, ela é professora de engenharia robótica, é uma paciente de alto nível intelectual, que me procurou relatando ter tido Covid-19, um quadro leve, 30 dias antes do atendimento, e naquela ocasião ela me procurou porque ela persistia com uma cefaleia refratária ao uso de analgésicos, associada à fotofobia, dificuldade de concentração e atenção, queixava-se também de palpitações, dormência, formigamento pelo corpo, dor em queimação nos pés. Após aquela análise, eu julguei que ela pudesse estar fazendo uma manifestação crônica e prolongada, tardia pela infecção do SARS-CoV-2, pedi um exame de imagem, que, como eu já mencionei anteriormente, veio normal, e isso se repete em outros casos semelhantes. Procedi à realização do estudo do líquido cefalorraquidiano, que mostrou uma discreta elevação da pressão intracraniana, ela tinha 32 centímetros de água de abertura, quando o normal é 25, 20, 23 a 25, e não apresentava nenhum outro achado. Então, o que eu pensei nesse momento? Essa paciente, eu posso dizer para vocês que até o momento ela persiste com sintomas de cefaleia, é uma paciente que está incapacitada, uma paciente que não conseguiu retornar às suas atividades de professora universitária, pois ela se somou diversos outros sintomas depois desse período do atendimento. Ela apresenta uma queixa importantíssima de cognição, paciente com dificuldade de concentração, de atenção, não consegue realizar uma leitura, bastante queixa de dor pelo corpo, muita alodínia, persiste aquela dor, uma dor intensa no pé, também com dificuldade até muitas vezes de manter o uso de calçados, queixa de palpitações, queixas diversas de uma paciente sem qualquer antecedente patológico e sem qualquer alteração no exame
em outros exames e estudos foram feitos. A hipótese que eu fiz foi que essa paciente tivesse o que nós chamamos hoje de COVID longo. O que seria esse COVID longo? O COVID longo nada mais que é um termo que tem se usado para uma infecção provavelmente perpetuada do vírus, que adentrou o sistema nervoso central, e ali ele criaria um ambiente inflamado crônico, perpetuado, de ativação de inflamação contínua na região encefálica, e isso levaria aos sintomas do que nós hoje já chamamos de COVID longo. E os sintomas, vocês podem perceber que são boa parte dos sintomas que a paciente que eu coloquei apresentou, e eu já tive a oportunidade de ver outros casos semelhantes. Você tem sintomas que sugerem até desautonomia, pacientes com taquicardia, sudorese noturna, desregulação da temperatura corporal, gastroparesia, constipação, incontinência fecal, fadiga é muito importante, dispneia, vasoconstrição periférica, déficit cognitivo e alodínia. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse conjunto de sintomas e relembrem aquela figura quando eu mostrei para vocês da predileção do SARS-CoV pelo tronco encefálico, em especial pela região dorsal do bulbo, onde se localiza o núcleo do trato solitário, de onde emerge o nervo vago. Percebam todas as sintomatologias que podem ser provocadas pelo nervo vago, o que nós chamamos de desautonomia. Isso, inclusive, também já levou a alguns questionamentos na literatura de alguns eventos de morte súbita e inexplicável em pacientes com Covid, em pacientes logo depois da infecção pelo Covid, ou aumento também de algumas mortes súbitas, um aumento discreto no aumento de mortes súbitas na epidemia, talvez levando a uma hipótese de que tenha uma influência do SARS-CoV, essa infecção mais ativa. Relembrem-se daquele estudo patológico que mostra um infiltrado inflamatório mais localizado no tronco encefálico, especialmente no bulbo. Acho isso bem interessante, chamar a atenção. No que diz respeito, e acho que foi isso talvez até o principal motivo de nós estarmos aqui nesse bate-papo aqui, no que diz respeito de algo que também nós estamos vendo, e vocês já podem ver, eu coloquei aqui só para ilustrar duas publicações recentes sobre o despertar tardio ou o coma prolongado de pacientes internados com formas graves da Covid-19. E o que se tem até agora nesse momento, eu posso dizer para vocês que nós temos mais questões, mais dúvidas do que certeza, mas temos algumas ideias do que possa estar envolvido nisso daí. Acredita-se que um dos motivos desse despertar mais tardio, desse despertar mais lento, seja a sequela propriamente daquela encefalopatia metabólica provocada pelo vírus, que nós conversamos anteriormente. Questiona-se que talvez esses pacientes estejam permanecendo por mais tempo, são pacientes difíceis de ser sedado, são pacientes que muitas vezes são difíceis de serem ventilados, de acoplar muito bem a ventilação mecânica, e isso às vezes exige uso de sedativos por mais tempo, em doses mais elevadas. Será que isso tem uma influência no despertar mais tardio, no coma mais prolongado, o tipo do sedativo que se usa, a dose do sedativo que está se usando? Então, essas são questões que talvez eu não esteja estudando muito bem. Seria bastante interessante nós pegarmos esses pacientes, ter a oportunidade de fazer o uso do eletrocefalograma e tateando a dose do sedativo, guiado pelo estudo neurofisiológico, e tentar atingir a menor dose possível, que atinja um nível de sedação. Isso na prática não é muito fácil, tem a questão de custo, tem a questão de aplicabilidade, que talvez não seja tão fácil, mas eu acho que tanto intensivistas como anestesistas talvez devam olhar um pouco melhor com essa questão, qual seria o melhor sedativo para a gente lidar com esses pacientes, uma vez que a gente sabe que eles talvez necessitem mais tempo de sedação do que a média habitual. A idade parece ser um fator. Geralmente, os pacientes que apresentam esse despertar precoce são pacientes com a doença mais grave e pacientes
com a idade um pouco mais avançada. Os relatos, ainda poucos que nós temos, são de pacientes, em geral, com mais de 50 anos. Não sabemos exatamente se é porque ele já tem uma doença cerebral estrutural que foi descompensada pela COVID, ele já tinha algum dano cerebral que foi agravado pela COVID. Então, o fato é que os pacientes que a gente teve a oportunidade de ver com esse despertar tardio, o exame neurológico não demonstra déficits localizatórios, não demonstra sinais localizatórios, e a gente vê um paciente com importante rebaixamento de consciência, ressonância normal, líquor normal, e o exame neurológico não é muito revelador. E, para a gente, já estou chegando ao fim da minha apresentação, só para eu poder ilustrar, esses 2 eletroencefalogramas aqui, são 2 estudos que eu coloquei. Eu não vou passar o traçado do eletroencefalograma aqui para vocês, não é o objetivo da apresentação, mas só para colocar, esses 2 pacientes são pacientes vistos no Santa Helena. Pacientes que ambos foram realizados o eletroencefalograma e foram submetidos à nossa avaliação devido a um despertar tardio. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é que ambos a gente vê um eletroencefalograma onde a gente percebe uma desorganização importante da atividade de base, da atividade cerebral, predominando o ritmo delta. Então, há uma lentificação importante da atividade cerebral, uma supressão da atividade cerebral desses pacientes, que pode ser ou atribuído à própria ação das drogas depressoras do sistema nervoso central, uma ação residual ainda das drogas depressoras do sistema nervoso central, ou ainda sequela e consequência da encefalopatia. Perceba que ambos têm um achado muito parecido, encefalopatia difusa de grau severo. Um desses pacientes tinha 67 anos, era uma mulher de 67 anos, o outro um paciente homem de 59 anos, ambos com quadro grave de SARS-CoV, exemplificando e ilustrando o que a gente comentou anteriormente. Pronto, para finalizar, para não me alongar muito, as mensagens que eu quero passar para vocês não há mais dúvida, indubitavelmente, o SARS-CoV-2 é um vírus neurotrópico, é um vírus que tem uma predileção por invadir o sistema nervoso central, e mais do que isso, um vírus muito provavelmente residente do sistema nervoso central. Ele tende a se perpetuar dentro desse ambiente e criar um ambiente inflamatório, talvez até que se cronifique. As manifestações neurológicas da COVID-19 mais frequentes são as mais inespecíficas, né? São anosmia, ageusia, hipogeusia, cefaleia e encefalopatia, que a gente diz inespecífica porque elas não são decorrentes de uma ação direta, provavelmente, do vírus no encéfalo, mas talvez pelas mudanças metabólicas. A anosmia, que durante algum tempo alguns até questionaram se era decorrente de fatores obstrutivos, hoje a gente sabe que não é bem pelo fator obstrutivo, talvez seja realmente pela disseminação através do bulbo olfatório. Ainda temos evidências muito fracas do ponto de vista científico, talvez ainda porque há uma escassez de maiores relatos, maiores estudos patológicos, maiores estudos comparativos de pacientes com formas graves, com formas leves, estudos mais amplos. Claro que a pandemia e a questão de isolamento de alguns pacientes dificulta isso, mas a gente ainda tem algumas dificuldades de fazer uma relação mais direta da COVID-19 com o aumento da incidência de algumas doenças neurológicas. Talvez uma incidência até menor do que nós imaginávamos no começo. A investigação complementar geralmente não é elucidativa, portanto, geralmente a imagem não traz nenhum achado típico ou específico. O estudo do líquido cefalorraquidiano também não traz achados muito interessantes. Devemos ficar atentos à possibilidade de uma cronificação da infecção do COVID no sistema nervoso central, o que talvez pudesse explicar ou possa explicar casos que nós temos visto de pacientes com grave déficit cognitivo, pacientes com quadros, alguns meses depois, sugestivos de doenças neurodegenerativas, de síndromes demenciais, semelhantes à doença de Alzheimer após o COVID. Talvez a gente não sabe se já era um cérebro
que tinha um equilíbrio muito sutil e que a infecção pelo Covid rompeu esse equilíbrio e aí desencadeou uma doença de base ou, de fato, provocou o surgimento dessa doença. Fato que nós devemos ficar atentos ao Covid longo, e aqui o Covid longo, ao contrário das outras manifestações, não tem uma relação com quadros mais graves. A gente tem visto Covid longo em quadros leves, em quadros moderados, tal qual o quadro clínico o caso clínico que eu apresentei para vocês. Então, no que diz respeito ao despertar tardio, acho que merece ainda uma observação maior nossa para entendermos melhor por que esses pacientes estão demorando mais a acordar, mas também devemos entender que eles realmente demoram mais a acordar. Mas, apesar de demorar mais a acordar, não parecem ter um prognóstico neurológico ruim. Às vezes isso traz uma ansiedade, uma angústia muito grande dos familiares, mas temos todos os motivos de acreditar que um prognóstico, do ponto de vista neurológico, seria um prognóstico bom, uma vez que nós não vemos uma lesão estrutural grave cerebral que justifique um coma tão profundo. Acreditamos que esse despertar tardio deva-se à severidade da doença. A severidade da doença provoca mais tempo sob uso de sedativos e, por isso, um despertar mais tardio, ou a própria severidade da doença leva a uma encefalopatia mais grave que provoca esse despertar mais tardio, ou é a associação dos dois que leva esse tipo de situação. Devemos ficar atentos e imagino que tenhamos ainda casos como esse. Acho que vale a pena uma conversa do ponto de vista farmacológico, nós avaliarmos melhor a questão dos sedativos nesses pacientes. Essa era a apresentação que eu queria trazer para vocês. Fica aberto aí o espaço aí para alguma dúvida aí, estou à disposição. Boa noite, obrigado. Ô, Ronaldo, obrigado. Todos compartilhando aí, né? Ótimo. Ronaldo, obrigado. Primeiro, eu queria te agradecer, né, pela sua aula. Foi realmente, assim, muito boa, sensacional e esclarecedora de muitos pontos, né? Deixa eu só tirar aqui minha tela. Okay. E, bom, alguns pontos que você tocou são realmente importantes, né, da causa, né, desses que realmente nos preocupa muito mais, a encefalopatia. Quem tem acompanhado o paciente pós-Covid em consultório também, né, que vem às vezes para um check-up cardiológico, a gente tem visto muitos sintomas, né, que às vezes ficam persistentes durante meses, os mais inespecíficos, e algumas vezes até uns relatos que eu tenho visto de pacientes referindo assim, ele vê que ele teve uma redução da capacidade intelectual dele, sabe? Uma queixa que eu tenho visto com alguma frequência. Você tem visto isso também no seu dia a dia? Muito, muito. Essa é uma queixa recorrente, muito comum. Isso já havia levantado algumas dúvidas logo no princípio da pandemia. E o que a gente percebe é que tem sim uma síndrome, principalmente síndrome desexecutiva, paciente com dificuldade de executar algumas ações mais complexas, dificuldade de concentração, especialmente, e, em alguns casos, dificuldade de memória. A gente tem visto muito isso. Aliás, isso foi até o que motivou a gente começar a investigar alguns casos que a gente hoje nomeia como a síndrome do Covid longo. Então, nós temos visto, como você falou, e eu acho que os cardiologistas também verão muito isso, episódios sincopais, episódios taquicardia, pacientes queixando muito de taquicardia sustentada, de eventualmente síncopes que não eram habitual, então, relatadas como síndrome vasovagal, uma fadiga intensa e a fadiga prejudicando também a atenção, a concentração. Então, sim, tem sido recorrente esse tipo de paciente no nosso consultório. E o que é interessante é independente da gravidade da doença, tá? Independente da severidade, independente da idade. Então, por isso, nós temos visto, e aí o paciente jovem, claro, isso interfere muito na rotina dele, até na atividade laboral, na qualidade de vida, impacta de forma muito, muito importante a qualidade de vida. E nós temos visto em paciente com quadros quase crónicos sintomáticos,
se queixando disso. Eu fiz questão de colocar esse quadro, esse caso clínico, de forma resumida, porque ele é muito emblemático. É uma paciente que praticamente não teve sintoma algum da Covid, e hoje ela está com 70 dias de quadro, e ela está absolutamente incapacitada, né? E a investigação complementar absolutamente limpa, a gente não encontrou qualquer tipo de alteração significativa. Então, assim, acho que fica o alerta acerca dessa possibilidade. E acho, sim, que vão procurar psiquiatras, neurologistas e cardiologistas com a maior frequência. Uma outra dúvida que eu fiquei você falou em relação às biópsias que foram feitas, né, cerebrais, foi detectado vírus em muito pouca quantidade, né, em muito poucos casos. E aí você falou dessa entidade que é o Covid longo, e eu fiquei na dúvida se seria uma sequela dessa infecção ou uma infecção crônica que se perpetuaria ao Então, longo do tempo, mesmo com essa baixa incidência de vírus detectado nos exames, né, anatomopatológicos. E se for essa infecção, isso causa alguma sequência, por exemplo, de a pessoa ficar com PCR, RT positivando prolongado mais tempo? Existe alguma coisa nesse sentido? Então, não, como eu coloquei para vocês, assim, o estudo de fato tem sido muito difícil isolar o SARS-CoV-2 no sistema nervoso central. Tanto que em algum momento se questionou muito a ação do SARS-CoV em doenças neurológicas. Mas a gente sabia da capacidade invasiva, capacidade neurotrópica do vírus, mas não conseguíamos isolar o vírus. Então, isso gerou alguma questão. Bom, são todos os sintomas neurológicos, eles são advindos apenas das alterações metabólicas isquêmicas, apenas uma reação séptica. Então, algumas sequências, em raros casos, você isolava, como eu falei para vocês, no começo funcionava muito mais os pacientes com manifestação neurológica. A quantidade de casos que, assim, eu nunca isolei um PCR em líquor de nenhum paciente nosso aqui, nem no hospital de base, nem na Rede Dó. Então, casos muito típicos assim de manifestação neurológica por COVID, eu até parei de funcionar. E o questionamento será que o método diagnóstico que nós estávamos usando não está sendo acurado, ou de fato a gente não consegue ver ele? Então, eu até brinquei com alguns residentes, ele entra ali, ele cria um ambiente perturbado, ele quebra a barreira, ele ativa um processo inflamatório crônico dentro do sistema nervoso central, que se perpetua, e isso que vai gerar o dano. Então, ele entra, sai ou fica localizado em regiões que a gente ainda não captou, talvez até na região da meninge, talvez em outros locais que a gente não tenha encontrado ele com tanta frequência, mas aquele ambiente inflamatório, levando-se em consideração que você tem a micróglia, que nada mais é do que o sistema neurológico, desculpe, o sistema de defesa imune intrínseco do sistema nervoso central, ele cria um ambiente continuamente inflamado dentro do sistema nervoso central. Ele pode até recuperar a integridade da barreira hematocefálica, mas aí está criado um ambiente inflamatório, o que nesses estudos de biópsia foi demonstrado pela identificação de infiltrados inflamatórios, tanto do sistema imune inato adaptativo, que se identificou mesmo na ausência da identificação do SARS-CoV. Então, assim, acho que pode haver uma ação direta, mas talvez a ação indireta provocada pela resposta imune seja mais importante na fisiopatologia. Ótimo. Estou abrindo espaço, tá, gente? Vocês podem mandar perguntas pelo chat, levantar a mão ou fazer a pergunta direta. O José Aires está com a mão levantada aqui, pode ficar à vontade. Boa noite, tudo bem, doutor Hugo? Obrigado aí. Parabéns aí pela iniciativa, muito legal e relevante mesmo o tema. Doutor Ronaldo, boa noite, tudo bem? Obrigado aí pela aula, excelente. Vamos falar contigo. Prazer. Maravilha. Eu tenho duas perguntas iniciais aqui. Uma delas é em relação aos pacientes que a gente percebe um estímulo respiratório exacerbado, né? Que isso pode provocar, tanto naqueles pacientes que estão fazendo ventilação não invasiva, quanto nos pacientes em ventilação não invasiva, isso pode provocar algum nível de assincronia
ventilatória. Além disso, um difícil controle do volume corrente, né, da ventilação protetora, que pode aumentar a lesão pulmonar. Queria saber se esse estímulo exacerbado ele também vem desse possível tropismo aí para o bulbo. E a segunda pergunta seria em relação a os pacientes que, por exemplo, mantêm um quadro de hipoxemia refratária prolongada. Por exemplo, aqueles pacientes que a gente tenta segurar na ventilação não invasiva durante longos períodos, né, que às vezes até já teriam critério de falha, teriam uma certa indicação de intubação, mas que por vários motivos, a gente acaba tentando prolongar essa tentativa. Se eu acho que essa hipoxemia refratária prolongada existe algum trabalho já mostrando o impacto disso em alguma afecção neurológica, algum distúrbio? Era isso. Então, Zares, obrigado pela pergunta aí. Bom lhe ver. Bom, primeiro, é bom ter o feedback seu do aspecto do ponto de vista da sua visão desses pacientes que, como eu brinco com vocês e seus colegas, vocês vão sair os maiores experts de ventilação mecânica dos últimos tempos, né? Porque por força da pandemia, dificilmente vocês teriam um know-how tão grande, né? De fato, desde o começo, nós neurologistas, é claro que as coisas ficam segmentadas, né? E cada um enxerga a doença do seu ponto de vista, da sua perspectiva. Nós neurologistas sempre imaginamos que essa ação dentro do tronco encefálico ela era determinante. Ela era determinante para essa dificuldade de ventilação, que essa desregulação do centro respiratório é como se fosse, você imagina, você tem um marcapasso respiratório, de controle tanto do estímulo de CO2 e O2, todo aquela, é como se fosse uma porta que está controlando, equilibrando esse estímulo, né? A dosagem desse estímulo, isso que vocês tanto trabalham. Só que ele está completamente desregulado. Então, exatamente, eu gostei muito da forma como você colocou, é exatamente isso, é como se ele disparasse na hora que não tem que disparar, e como ele suprimisse na hora que ele tem que disparar. Então, fica uma coisa assíncrona, verdadeiramente assíncrona. E o estímulo que você dá não tem a resposta porque o centro não recebeu a informação. Então, isso dá uma certa angústia, porque ele parece um paciente com morte encefálica sem ter morte encefálica, né? Então, isso se explica, sim, a gente, como eu falei, carece de mais estudos histopatológicos, e a gente perdeu um grande tempo da pandemia sem estudar o cérebro desses pacientes, né? Pelos motivos da própria pandemia, pelas questões da quantidade de paciente internado, pacientes morrendo, mas eu acho sim que a ação no tronco encefálico ela tem um papel decisivo na questão da ventilação. E isso explica, eventualmente, porque tem pacientes, aquele paciente que vocês falam, não, a gente não consegue ventilar, não ventila, não ventila, não ventila. Na minha avaliação, na minha forma de ver, é a ação do tronco encefálico. Então, a resposta é sim. Nesses pacientes, a gente tem que olhar ele para um paciente com uma doença de tronco encefálico, muitos deles. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Excelente pergunta, José. A gente vê isso na prática, né? Realmente, pacientes muitas vezes desficham o manejo ventilatório por vários motivos, né? Não só da parte neurológica, e muitas vezes se confunde com a própria pulmão do paciente, né? Com alterações de complacência, entre outros, mas você vai tentando todos os ajustes possíveis para tentar abraçar aquele pulmão da ventilação mecânica e mesmo assim você não consegue. E é isso, Hugo, até o Zé Ares colocou, e eu acredito que isso possa acontecer, que cria-se um feedback totalmente negativo mesmo, né? O pulmão começa a mandar também uma informação equivocada, o cérebro traz um feedback negativo e isso entra num ciclo realmente que é difícil de interromper, né? Então, de fácil a gente ver isso. Eu acho que o pulmão acaba, em algum momento, ele também entrando dentro de um ciclo vicioso que manda também uma informação inadequada para o tronco encefálico, né?
Doutor Ronaldo, obrigado, respondeu sim. E a outra pergunta era aquela da hipoxemia refratária prolongada, assim, que você tem visto, se isso pode trazer algum impacto negativo também do ponto de vista neurológico aí, pacientes, por exemplo, 20 não, dias sim, com PO2 de 50, por exemplo. sim, sim. Se você lembrar, em um da série de casos de estudo anatomopatológico, é um grupo também chinês, eles fizeram 23 casos que eles fizeram o estudo histopatológico, todos os 21 tinham encefalopatia hipóxico isquêmica severa, todos eles, né? Alguns tinham edema leve, edema moderado cerebral, mas todos eles, né, aquela casuística, tinham encefalopatia hipóxico isquêmica. Ou seja, eles fazem um dano, talvez um dos danos, eu até comentei que talvez seja o dano, talvez principal, é um dano hipóxico isquêmico, sim. E aí a hipoxemia levando a hipovolemia levando a hipoxemia crônica, levando a uma encefalopatia severa, com a encefalopatia severa, aí a disfunção múltipla de órgãos que vocês veem tantas vezes, né? Mas há sim um estado de hipoxemia crônica, sem dúvida nenhuma. Uma encefalopatia hipóxica crônica. Muito bem. A gente sabe, então, dessas fases que a gente passa da doença, né? Daquela fase aguda, em que a nossa preocupação é muito mais essa questão da troca, né, de O2, e por isso a gente usa sedação, muitas vezes sedação em doses máximas, associados muitas vezes a bloqueadores neuromusculares, né? Muitas vezes pacientes evoluem para insuficiência renal aguda, necessitando de suporte dialítico também prolongado, reduzindo o clínice dessas drogas, né, do sistema nervoso central. Mas me chama muita atenção, o Ronaldo, que esses pacientes muitas vezes demoram 20, 30 dias para iniciar o despertar, o que não dá muito para a gente justificar pelo uso das drogas, né, que elas já foram, teoricamente, eliminadas há bastante tempo, né? E uma pergunta é: vocês têm usado alguma medicação nesses pacientes, por exemplo, Stavigil ou algo assim, nesses pacientes que não despertam? Não, Existe não. algo descrito nesse sentido? Não há acho assim, pelo que a gente colocou, pelos achados histopatológicos, pelo que a gente viu, não ajudaria muito não, tá? Eu acho que não seria uma boa abordagem, não. Como eu falei, nós temos motivos para acreditar que o prognóstico é bom. Apesar de você ver um eletrocefalograma como aquele, que você quase não vê atividade cerebral, e o paciente realmente está completamente comatoso, apesar disso, parece até ser um contrassenso, ele não tem lesão estrutural. Ele não tem uma lesão estrutural cerebral que justifique um coma tão severo. E muitas vezes está debelado e controlado o quadro metabólico infeccioso. E como você falou, pela meia-vida da droga, não se esperaria mais aquilo. Então, assim, até acredito que talvez seja ainda sequela da encefalopatia. Mas dentro daquilo que a gente viu, se a sequela da encefalopatia permanecer por um tempo mais prolongado, eu tendo a pensar em outra coisa, tá, Hugo? Eu acho que não usar esse tipo de neurotransmissores que talvez não vão provocar nenhum benefício, eu acho que a gente tem que começar a julgar se a gente não deve olhar para esse paciente como um paciente que está perpetuando aquela infecção crônica, que está com infecção crônica, e avaliar se esse paciente não precisa de um tratamento imunossupressor. Eu acho que é isso isso não tem nada determinado, mas de repente até avaliar se ele não necessita de alguma abordagem em outro sentido, indo ao encontro daquele processo inflamatório severo que existe, né? Mas acho que não está vigília, acho que não seria uma boa opção, ou drogas semelhantes, similares, não. Mas entendo, eu fiz a provocação da questão da droga, acho que é uma provocação que a gente tem que ver, como você falou, talvez, por tudo isso que a gente conversou, acho que uma pergunta está linkada à outra. São pacientes que são difíceis de ventilar, são pacientes que vocês têm que sedar de forma muito profunda, e é uma questão que a literatura está levantando. Será que isso tem algum papel? Será que isso tem alguma evidência?
não sei, é uma questão que eu levanto também, é uma hipótese que a gente tem que ver. Será que tem algum sedativo que é preferencial ou não? Tem até um desses artigos que eu li, ele coloca uma coisa muito interessante. Bom, será que a gente tatear para vocês não aumentarem tanto, conseguir suprimir a atividade cerebral, usar um eletrocefalograma, que na prática não é muito fácil. Você vai usando o eletrocefalograma, vai subindo a dose lentamente da droga, atingiu a menor dose possível para vocês não ficarem então no escuro. Bom, suprimiu a atividade cerebral. Bom, para aqui. Não vamos aumentar mais aqui. Suprimiu, ele não vai entrar mais, ele não vai ficar assíncrono, eu vou conseguir trabalhar com ele melhor. Mesmo com todo esse cenário aí, a questão da função renal, a questão pulmonar. Então, assim, são coisas que a gente tem que tentar buscar para ver se, ou estudar melhor. Eu acho que a gente está diante de cenários que são inéditos, né? Na prática, a gente acaba vendo que o que a gente quer no ventilador, né? Isso, controlar o paciente. Controlou, ok. Né? A sedação está ok. Mas eu acho que tendo isso disponível, com certeza ajudaria, né? A gente a fazer individualizar, né? As drogas. Sim. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutor, eu tenho uma outra pergunta. Assim, nos pacientes em que a gente está tentando despertar, né? Como já foi dito aí, esses pacientes ou têm dificuldade de despertar, né? Mas alguns deles têm um despertar desfavorável do ponto de vista, assim, muita agitação, acaba tendo esse quadro de desautonomia que foi citado na aula, etc. Existe uma coisa que a gente tem feito, assim, até com maior frequência, é a avaliação, né, pupilar, né, da pupila desses pacientes. E apesar de a incidência de eventos isquêmicos e hemorrágicos, né, não ser tão elevado nos estudos, mas eu tenho observado que, principalmente nessa segunda onda aí que a gente teve durante esse ano, a gente tem tido um despertar mais desfavorável, uma maior parte dos pacientes, e a gente acaba observando esses pacientes com uma pupila médio fixa ou anisocoria, e quando realizado um exame de imagem, como a ressonância, alguns casos a gente tem visto lá alguns pontos de hemorragia, né, de hemorragia. A avaliação pupilar nesse momento, ela é uma ferramenta, um trigger, assim, realmente para a gente, sei lá, suspeitar de um evento neurológico? É difícil, Zé, assim, a alteração pupilar num paciente com tanto efeito de drogas depressoras do sistema nervoso central é um parâmetro que é ruim. Eu diria para você que é um parâmetro ruim, está muito contaminado pela ação das drogas. Então, não serve muito como parâmetro, não. Outros aspectos do exame neurológico podem ser mais úteis nesse aspecto. Eu quero só deixar aqui, as manifestações cerebrovasculares, elas continuam acontecendo, tá, Zé? Eu acho que, assim, não tanto como nós esperávamos. Nós, até depois do começo da pandemia, a gente esperava muito mais. Então, a gente continua tendo manifestações hemorrágicas, manifestações isquêmicas, continua sendo uma complicação, como eu coloquei, da COVID, mas não tão importante como a encefalopatia. A encefalopatia acontece muito mais, que é esse paciente agitado, inquieto, difícil sedação, isso é encefalopatia da doença. Então, a gente tem que se utilizar de outros parâmetros melhores do que a pupila, porque, novamente, são pacientes que têm muito ação de drogas e as pupilas são muito vulneráveis a essas ações. E concordo com você, tá, Aires? Eu acho assim, são pacientes que têm... Eu acho que até por isso, nesse momento, nós estamos tendo essa conversa aqui. Acho que nessa onda da pandemia temos mais encefalopatia, temos mais dificuldades de essa questão do despertar apareceu muito mais frequente agora, a gente nem falava muito sobre isso na primeira metade na primeira onda, segunda, terceira, não sei lá nem que onda nós estamos mais, mas acho sim, você está certo, tem tido mais, mas proporcionalmente, em termos de incidência prevalente, a gente não viu aumentar as doenças cerebrovasculares. Então, assim, só para objetivar, acho que a pupila é complicado, a gente tem que olhar ela com cuidado,
mas é um parâmetro, mas a gente tem que ter cuidado. Maravilha. Obrigado, doutor. Nada, eu que agradeço a pergunta. A gente mantém o neurocheque, né? Até porque tem outras manifestações outros problemas que acontecem, né? Como status, Não, né? eu E acho tudo que isso, assim, o né? objetivo é que vocês sejam neurologistas. Vocês, olha, observou, viu alguma coisa diferente, chama a gente. É isso. Exatamente. Né? Tudo bem, mais alguma pergunta? Já são 21h24, né? Bom, vamos encerrar por aqui então, né? Eu queria agradecer novamente, foi muito boa a sua aula, as dúvidas que nós tiramos, e espero poder contar aí no futuro com a nova participação no outro tema. Agradeço novamente a oportunidade aí, Hugo. Eu acho que é bem prático também isso, né? Acho que no dia a dia vocês estão lidando com esses pacientes o tempo todo e nós estamos à disposição, toda a equipe de neurologistas tanto do Santa Helena, Santa Luzia, Hospital do Coração, nós estamos à disposição aí. Eu acho que a gente busca com isso ajudar vocês, porque a gente sabe também que às vezes vocês ficam ali um pouco ansiosos ali, sem entender bem, bom, o que eu vou fazer agora? O familiar vem, te pressiona, o que eu faço? O que é que está acontecendo? Ele não acorda. Então, assim, é mais ajudar vocês a ter aquele substrato ali do dia a dia para poder entender melhor, entender que vocês estão no caminho certo, que de repente é aquilo ali mesmo, que a gente tem que observar um pouco mais com calma, que às vezes a gente não tem que fazer nada mesmo, e observar, e vamos aprendendo, estamos aí à disposição, e no dia a dia estamos aí também para manter a discussão sempre ativa. Exatamente. Um daqueles eletroencefalogramas que você mostrou, o paciente, né, ao qual ele pertence, teve alta, acordou, Pois já é. teve alta da UTI. Olha que E uma bacana, grande né? lição que fica é da gente não desistir desses pacientes, né? Eu acho que isso foi uma grande, assim, não é paciente para você Fico muito paliar, feliz. né? Fico O muito prognóstico dele é realmente bom. A gente tem visto muito isso. Então, e eu acho assim, Hugo, é por isso que eu acho que foi muito, muito bacana essa conversa, e gostei muito desse feedback, porque nós, como neurologistas, nós olhamos e falamos, ele tem motivo para acordar. Ele não tem motivo para estar nesse estado de coma. Então, eu acho que é isso. E às vezes a gente fica assim, um olhar do intensivista para a gente, mas não vai fazer nada, ele está em coma, ele não acorda. Né? E a gente olha, não tem que funcionar, não tem que ficar fazendo mais 3, 4 ressonâncias, não tem, vamos observar, vamos ver, e a gente vai avaliando. O estudo neurofisiológico, ele é interessante, ele é muito interessante, é um bom parâmetro. Então, acho que é isso daí, acho que a gente vai aprendendo e a gente aprende também a ficar um pouco mais tranquilo e melhorar a informação para os familiares, né? Deixando eles entenderem que isso faz parte dessa doença que nós estamos aprendendo aí. Ainda Muito bom. aprendendo. Ainda aprendendo. É Obrigado a todos, então, uma boa noite e nos vemos na próxima. Agradeço, boa noite a todos, hein?